Boa tarde, meu nome é Felipe Rafael Gomes Beato, doutorando no programa RedMat na UFOP, orientado pelo professor Dr. Geraldo Lúcio e coorientado pelo Dr. Charles Magalhães. O título do meu trabalho é O efeito da temperatura de final de têmpera sobre a microestrutura e propriedades mecânicas de um aço carbono-manganês-silício, tratado por StepQuent, seguido de tempripartição. Faço parte do laboratório LTM, que se localiza na Escola de Minas, na UFOP. Então vamos a uma breve introdução. A preocupação ambiental tem se tornado prioridade mundial nos últimos anos. Podemos ver isso com a resolução da COP21, que ocorreu em Paris em 2015, entrando em vigor apenas em 2016, que obteve a participação de 195 países, que discutiram a emissão de gases poluentes de efeito estufa, devido ao aquecimento global que vem crescendo aos últimos anos. E a indústria automotiva tem buscado aderir a padrões que atendam às exigências na conservação ambiental, pois atualmente estão entre as maiores produtoras de gases de efeito estufa. A indústria automotiva está apostando na geração de veículos elétricos, os conhecidos EVs, para reduzir consumo de biocombustíveis e combustíveis fósseis. A cada dia, a frota de EVs tem aumentado cada vez mais mundialmente. Inclusive, alguns países já estão focados somente na produção de veículos elétricos. Como podemos observar, tem aumentado muito o número de pesquisas no meio acadêmico sobre veículos elétricos. Porém, alguns autores mostram que para atingirmos os objetivos necessários, é preciso, em primeiro lugar, melhorar o desempenho e a autonomia dos motores elétricos. Em segundo, reduzir o peso atual dos projetos dos EVs. Dentro desse quesito, se destaca duas partes. A primeira, o peso do banco de baterias, que atualmente é o maior responsável em seu peso total. Segundo, o peso da estrutura do projeto, dos veículos. É onde que entra a metalurgia física. Dentro da metalurgia física, a disputa está em desenvolver aços com propriedades mecânicas elevadas e menor custo, que deu ênfase à terceira geração de aços HSS. Os aços da terceira geração se localiza entre a primeira geração de aços HSS e a segunda geração de aços HSS, dentro de um gráfico que mostra a resistência mecânica. A tese do Dr. Magalhães mostra uma condição ideal com tratamentos térmicos para conseguir chapas mais finas e com resistências mecânicas elevadas. O seu trabalho foi feito em um aço brasileiro, de produção totalmente nacional. No entanto, o trabalho de Magalhães deixa uma lacuna de estudos nos efeitos da temperatura de final de tempripartição, que é onde entra o meu objetivo de pesquisa. O meu objetivo geral é avaliar os efeitos da temperatura de final de tempripartição sobre a microestrutura e as propriedades mecânicas de um aço carbono-manganês-silício comercial brasileiro, quando submetido a um tratamento térmico de tempripartição pós-estágio de StepQuent. Para produzir os aços dual phase, é necessário realizar um tratamento por StepQuent. Para realizar esse tratamento térmico, basta realizar a austenitização completa do aço e resfriado até uma temperatura intercrítica, causando um grau de superresfriamento na austenita. Uma importante variável em um processo de tempripartição é a temperatura de têmpera, QT, uma vez que essa temperatura determina diretamente a fração de martensita primária
formada antes do estágio de partição do carbono. Então, algumas conclusões sobre o porquê da pesquisa. Bem, essa pesquisa mostra um produto nacional com grande potencial de atender às necessidades das indústrias automotivas, no quesito de reduzir o peso na estrutura dos veículos, por ter chapas mais finas. E ainda apresenta um estudo que engloba toda a metalurgia física de tratamentos térmicos em uma liga de produção nacional, ou seja, um aço totalmente brasileiro, que ocupe um lugar na terceira geração de aços AHSS no gráfico de resistência mecânica. Aqui estão algumas referências principais do meu trabalho. Gostaria também de agradecer ao FOP, à Escola de Minas, ao programa RedMat, ao laboratório LTM e às agências de fomento PROP, FAPEMIG, CNPq, CAPES. O meu muito obrigado.